Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro, analista de Bitcoin e criptomoedas aqui do canal Bitnada, e hoje a gente vem para mais um Blockchain Conference Brasil Talks, junto com o meu manão Cássio Gusson, profissional da escrita no Cointelegraph Brasil, um cara que já rodou o mundo inteiro escrevendo sobre Bitcoin e criptomoedas, sim senhor, e hoje a gente tem a honra e o prazer de trazer o Murilo Cortina da QR Asset, que é uma gestora brasileira 100% de criptoativos que hoje tem mais de R$ 1 bilhão sob gestão. Tudo bem, Murilo? Tudo jóia? Seja muito bem-vindo. Prazer, Felipe. Prazer, Cássio. Obrigado aí pelo convite. Conversar um pouquinho mais sobre este mercado que não cansa de impressionar a gente, né? Acho que a gente sempre tem novidade para contar. E é um ponto bom, né? A gente tem sempre assunto para comentar desse mercado. Exato, é um mercado que nunca vai faltar assunto, né? Porque tem muitas moedas, tem muitas vertentes nesse mercado, e a gente agradece muito, né? Essa sua participação aqui, tenho certeza que vai engrandecer bastante. Lembrando que a QR Asset estará conosco lá no Blockchain Conference Brasil, nos dias 28 e 29 de novembro, no Expo Center Norte, em São Paulo, o maior evento de Bitcoin, blockchain e criptomoedas da América Latina. Castião, já sou... Bora! Ô Murilo, queria fazer uma pergunta para ti aqui para a gente começar. A QR é uma das pioneiras aí no mercado de ETFs e fundos de investimento de criptomoedas aqui no Brasil. Quando isso era só mato, né? Vamos dizer assim. Os bancos ainda, tinha bancos ainda que naquela época, quando vocês começaram, que ainda estava bloqueando contas de P2P e de exchange de criptomoedas, ainda tinha aquele processo no CAD correndo, dizendo contra os bancos, dizendo que eles estavam, né, preservando o mercado, por isso que eles bloqueavam. Então, era um cenário totalmente diferente de hoje. Como era nessa época para vocês? E eu lembro de um stand da QR num evento que eu fui, pequenininho lá, pô, a QR começando. Como que era naquela época falar sobre Bitcoin e criptomoedas para esse público institucional e como que é hoje e como você acha que isso é um reflexo do mercado desse momento que a gente está agora? Essa pergunta é muito legal, porque se faz um paralelo muito grande assim com o que a gente está vivendo, sei lá, desde o ano passado ali, com os ETFs lançados, né, de Bitcoin, a Spot lá nos Estados Unidos, né? Porque a gente sempre olha para o mercado norte-americano como um mercado mais amadurecido, né, no sentido de tamanho, de número de investidores, né, em relação percentual de investidores que alocam em bolsa lá em relação ao Brasil. Ele é um mercado que sempre mostra muito mais maturado. E aí você tem a expectativa de, bom, é um mercado mais maturado, eles também trazem produtos mais cedo, etc., como né, o ETF de cripto. Mas, cara, no Brasil, a gente lançou esses ETFs em 2021 ainda, né? Então, tanto o regulador brasileiro quanto com a Bolsa aqui, eles sempre tiveram uma abertura muito grande para esse tipo de inovação. Mas não que isso foi diretamente percebido pelo mercado brasileiro, né? Então, quando a gente estava lá no começo, e primeiro a gente lançou fundo de investimento aqui, né, na QR Asset, a gente lançou o fundo lá, que é Blockchain Assets, que é o flagship aqui da casa, e ele teve uma adoção muito importante, porque era um dos primeiros veículos que você tinha ali, né? Foi o primeiro para investidor qualificado no Brasil, então, e tem uma exposição a cripto. Então, eles mostravam ali, mas você via que a base, ela ainda era, né, de investidores, ela ainda divergia um pouco daquele pessoal que já estava em cripto, que procurava diversificação, pouca gente que realmente não conhecia a cripto acabava vindo. E quando a gente lança os ETFs, né, a gente lançou o primeiro ETF de Bitcoin da América Latina, o segundo fora a jurisdição Canadá no mundo, e o ETF de Ethereum também foi a mesma coisa, a gente vê que começa a ter um apelo maior ali para um público mais, vamos dizer assim, que não entendia relacionamento de cripto, não estava sempre olhando esse mercado, porque justamente é uma forma muito segura, muito prática de investir em cripto. Porém, do lado institucional, a gente não viu um apetite tão grande para isso, né, em relação a você começar a se alocar. E era engraçado, assim, porque a gente conversava com gestores na época, e às vezes tinham gestores de casas de investimento que falavam, pô, eu pessoalmente gosto de cripto, eu invisto em cripto. Mas se no meu fundo eu colocar cripto, das duas uma, ou o Bitcoin vai cair, e eu vou aparecer um bobalhão explicando para o meu investidor que ele perdeu a rentabilidade porque o Bitcoin caiu, e eu não sei explicar por quê. Ele falou, pior ainda, o Bitcoin vai subir, eu vou explicar para o cara que ele teve uma rentabilidade positiva porque o Bitcoin subiu e eu nem sei porque ele subiu. Então o pessoal ficava muito avesso em relação de cripto. O que eu acho que muda agora, você tem nos ETFs lá fora, etc., não só a entrada de investidores institucionais, mas é você começar a conceitualizar mais
criptoativos como uma diversificação de risco do teu portfólio. E esse é um argumento muito lógico, porque você tem parâmetros muito bem estabelecidos de olhar correlação, níveis de beta de mercado, né, otimização de preço. E a partir disso, você começa a falar, pô, faz sentido, mesmo que eu não conheça, que eu não esteja ali bebendo da fonte ali de cripto o tempo todo, mas se olha em métricas objetivas, quantitativas, cripto tem um benefício intrínseco no portfólio. E eu acho que isso começou a mudar. Não que a gente começou a ver especialistas de cripto, que é um mercado nichado, né? É um mercado nascente ainda, especialistas de cripto entrando em algumas outras casas institucionais. Eu começo a ver isso mais, mas não acho que isso foi o gatilho da coisa. Mas a pessoa realmente entender e ter essa chancela institucional lá fora, para cá, nos Estados Unidos para cá, que realmente cripto ele tem um benefício numa diversificação de risco quando você está compondo o teu portfólio de investimento. E se a gente trabalha investimentos, trabalha portfólio de investimentos, a gente sabe que a diversificação é um dos aspectos chaves para você ter uma carteira saudável ao longo prazo. Né? Então, acho que esse é o principal fator de mudança. Mas você mencionou o cenário dos Estados Unidos, né? Pô, eu gosto sempre de falar aqui, porque brasileiro tem uma mania, né? Nada contra ninguém, mas de pagar muito pau para americano. E no mercado cripto, nós, os americanos, que tem que pagar pau para nós, pelo menos. Porque os primeiros ETFs foram aqui, inclusive os primeiros ETFs de Solana, XRP, Bitcoin, criptomoedas do mundo foram aqui. Os primeiros fundos de investimento a gente também começou. Os primeiros tokens RWA, tirando stablecoin, né, que começou lá atrás com a Tether, mas os primeiros mercados de token RWA foi aqui também. Então, pô, o Brasil é nós que ensina eles, não eles que ensinam nós. Exato. Embora eles sejam um mercado maior. Mas pegando esse gancho americano, como você vê essa entrada? Acho que agora no mercado de ETFs e fundos de capital aí de cripto, está acontecendo o mesmo que aconteceu lá em 2018, 2019 para as exchanges de cripto, que é as gestoras americanas vindo aqui para o Brasil. Né? A gente já tem a BlackRock com o BDR, que reflete o ETF de cripto deles lá, que é o maior do mundo. Agora, recentemente, a 21 Shares anunciou que está abrindo, né? Anunciou a estreia na Bolsa aqui também com produtos de cripto. Queria ver como você enxerga essa entrada dos americanos para cá e se você acha que, porra, super válido e tem mercado para todo mundo. Eu acho que é importante porque ele traz esse aspecto mais institucional, né? Querendo ou não, você vê ali grandes players ali como BlackRock, a gente está falando de uma casa de mais de $1 trilhão, né? Ele entrando para o Brasil, ele entrando para o mundo em geral, não vou nem tirar o chapéu Brasil aqui, mas ele entrando para o mundo, ele mostra, cara, não é mais um nicho de mercado apenas, entendeu? A gente está falando de uma... E é tão interessante esse ponto, né? É interessante, não sei se é a palavra, mas ele pega tanto na veia, né? Foi interessante você falar de ETF, de cripto, talvez não seja, mas ele pega tanto na veia essa questão de, por exemplo, por que a BlackRock entrar em cripto realmente é um ponto importante para o mercado? Porque quando você olha para o tamanho da BlackRock lá fora, BlackRock, se não for a maior, é uma das maiores ali players dentro do mercado financeiro norte-americano, que é um dos maiores mercados do mundo. O fato deles terem lançado um ETF de Bitcoin, ter sido o produto de maior sucesso da história dessa casa, nos conta uma coisa. Por que isso? Porque quando eles lançaram o ETF de Bitcoin, eu imagino, né, dadas as nossas conversas com o pessoal, etc., de mercado, que eles não imaginavam, pô, vamos lançar ETF de Bitcoin, porque a gente acredita pra caramba, a gente acha que isso é o futuro, blá, blá. Pô, tá todo mundo lançando? Vamos botar nosso pé também. A gente tem um monte de ETF, faz mais um ETF de cripto. Só que os caras tiveram uma captação de quase 30 bilhões em poucos meses de dólares. E aí os caras começam a olhar e falar, peraí, o que está acontecendo? Como é que esse mercado de cripto... E começa a reagir. E acho que tem dois fatores muito importantes em relação a isso, quando a gente fala do tamanho da BlackRock para o mercado de cripto. Primeira coisa, quando lançaram o ETF de Bitcoin, ele era um produto novo no mercado. E dentro da regulamentação norte-americana, eles não poderiam ativamente recomendar ou marketear este produto antes de 6 meses de duração. Então eles têm um duration ali em relação a isso, com um produto novo, né, um produto de cripto novo, spot, etc., ele precisa de um tempo de maturação até eles serem permitidos ali dentro da própria regulamentação norte-americana. Ou seja, eles tiveram num período de 6 meses uma captação quase de 20 bilhões de dólares sem ter marketing ativo, sem recomendar esse investimento na carteira dos clientes. O que isso diz para a gente? Que era uma demanda represada dentro do mercado norte-americano.
em que eles conseguiram captar o momento, tem todo o mérito da estrutura gigantesca deles, etc., da facilidade, da tecnologia, de como eles trazem essa facilidade de investimento no mercado, mas eles tiveram uma captação basicamente orgânica, dada a estrutura deles. E é um ponto tão absurdo nisso, que hoje o ETF de Bitcoin da BlackRock, ele é basicamente um dos produtos, se não o mais rentável, um dos mais rentáveis dentro da linha ali de produtos tradáveis, né, dentro do mercado, dentro dessa estrutura de fundos. Então, ou seja, uma gestora que se estabeleceu como uma gestora que propõe uma alocação tanto no mercado de renda fixa, de bonds, e quanto no mercado ali de renda variável, ter um produto exótico de cripto como maior fonte de rentabilidade dentro desse setor para eles. Então, sem esse, né, com esse ponto ali da questão de você ter 6 meses ali entre o período de maturação de produto para market share. Então, mostra também um pouco como a gente está vendo a mudança nesse tipo de investidor que aloca em mercado. Dá para a gente falar de vários pontos aqui. Então, por exemplo, se você vai falar, pô, Murilo, mas cripto é muito volátil. Se você for comparar ali, tem muito sobe e desce em Bitcoin. Você já olhou um tal de qual que é o máximo drawdown de uma NVIDIA ali, de uma Meta, quanto que é? Você está falando de... Hoje, a gente está chegando num patamar da volatilidade, né, do sobe e desce. Ali, a gente fala assim, volatilidade, o que é? É esse sobe e desce ali dos investimentos. Uma hora está valendo 100, outra hora está valendo 90, outra hora está valendo 110. Esse sobe e desce é a volatilidade. Se eu comparo essas movimentações hoje do próprio Bitcoin com uma ação, por exemplo, da NVIDIA, de uma Meta, eles estão chegando em níveis próximos. Em um ponto, inclusive, que, dado algumas janelas, a própria volatilidade dessas ações é maior que o Bitcoin, ou seja, elas oscilam mais que o próprio Bitcoin. Então, a gente está vendo uma mudança assim, de narrativas. O que está movendo muito o mercado hoje? O mercado hoje é a tecnologia. Se você tira lá as 7 magníficas, que eles chamam da Bolsa dos Estados Unidos, que são empresas de tecnologia, se você tira elas, você tira uma gigantesca parcela do mercado norte-americano, que é o maior mercado de investimento do mundo. Então, a gente vê cripto justamente como sendo mais um componente nessa janela de investimentos e tecnologia, e que é, na verdade, o que blockchain é. Né? Blockchain é uma nova tecnologia que está sendo implementada na nossa sociedade, que tem um potencial disruptivo, e a gente vê cada vez mais players institucionais abraçando esse mercado, eles estão justamente abraçando essa narrativa de é uma nova tecnologia, ela tem eficácia, ela tem implementação e ela resolve algum ponto, né? Vamos dizer, alguma questão da nossa sociedade de uma forma única, né? O blockchain hoje é uma forma única de você ter essa metodologia de descentralização, de autovalidação, de escalabilidade do mundo digital, etc. Então, eu vejo muito nesse sentido a importância desses players trazendo, dando essa chancela ali em relação a esse novo mercado de tecnologia, e cripto passa a deixar de ser uma coisa apenas de nicho e uma aposta de pessoas que acham que investir nisso vão ter ganhos exorbitantes, para realmente uma tecnologia em construção e em implementação na nossa sociedade. Total. Murilo, só para a gente ter uma noção do que a gente está falando, né, desses ETFs, eu lembro que a gente fala sobre ter a possibilidade de um ETF nos Estados Unidos, sei lá, se eu não me engano, desde 2016, né, Cássio? A gente tem essa informação desde 2016 e não sai. Desde 2013. 2013 foi o primeiro pedido dos irmãos 2013. Que tomaram o balão lá, os Wikileaks. Os Gemini? Os frouxos, né? Os frouxos. Então, desde 2013, né? Então, e nunca saiu, e em algum momento até meio que perco a expectativa de sai sei lá, daqui 30 anos sai. E aí chega um dia, e assim, vale lembrar que, sei lá, até o ano passado a gente tinha uma outra administração no governo americano, e a SEC tinha uma outra roupagem para o que a gente vê. E, cara, não ia sair de jeito nenhum um ETF, até que um dia a BlackRock falou assim, oi, tô sentando aqui na mesa, e não deu 6 meses, os ETFs estavam aprovados. E eu lembro que a partir do momento que se aprova no final de 2023, com o início, se aprova não, né? Se especula que se iniciaria em janeiro e se inicia dia 11 de janeiro, aniversário do meu pai, de 2024, a gente inicia os ETFs. E eu lembro que o papo que se falava no mercado era, né, Cássio? Talvez em 5 anos, talvez em 6 anos, a gente junte 60 bilhões de dólares de ativos sob gestão. E o dado que eu tenho na minha mesa aqui agora é que a gente tem 152 bilhões de dólares. A gente está falando de 1.300.000 bitcoins somente nos ETFs spot americanos. Não estou contando Brasil, Canadá, Bahamas, nada, só Estados Unidos. E aí a gente tem também
algumas empresas públicas, se eu não me engano, são 80 ou 90 empresas públicas, né? Então, companhias que estão listadas em bolsa, que hoje somam, obviamente encabeçadas pela MicroStrategy, que somam 1 milhão de bitcoins. Então, a gente está falando de mais ou menos 10 a 11% de todo o supply existente do Bitcoin nas mãos de ETFs e nas mãos de grandes empresas, né? Então, a gente está falando de gestoras e empresas. Como é que você acha que a gente vai ter agora essa dimensão de investimento institucional no Bitcoin e varejo? Será que a época do varejo já foi, agora só ficou para gente grande? Ou você acha que ainda há um equilíbrio e tem como a gente ter esse equilíbrio entre o varejo e o institucional? Eu acho que esse equilíbrio sempre vai ter, tá? Eu acho que até para mercados estruturados, mais antigos, vamos assim dizer, como mercado de ações, você tem esse equilíbrio. Mas como é que é esse equilíbrio? O investidor institucional, obviamente, é o bolso mais fundo, né? É o cara que, uma vez que eu, com meu patrimônio, decidi, eu vou alocar 5% em cripto, versus a BlackRock falou, vou decidir alocar 5% em cripto, tem uma diferença um pouco grande, vamos convencer, né? Então, nesse sentido, quando eu vejo o institucional entrando, ele vai ser o cara que vai dar o quê? Vai dar a robustez para esse mercado, mas não que ele vai indicar o caminho, a direção que esse mercado vai seguir. O que eu quero dizer com isso? Não é porque o Bitcoin está subindo que é só institucional que está comprando, que não tem base nenhuma do varejo. Porque o institucional só vai entrar se tiver interesse do varejo. É um produto, assim, por exemplo, a gente aqui na QR, a gente tem várias ideias de lançar novos ETFs aqui dentro da casa. Mas a gente se pergunta, será que vai ter adoção do varejo? Será que está o momento certo do mercado em geral entrar, não só do varejo, mas do mercado em geral entrar nesse produto? Será que vai ter um fit agora? Porque às vezes é um produto que de repente está querendo fazer sofisticado demais, que não vai ter essa entrada agora. O mercado tem que crescer um pouquinho mais, tem que ter um nível de liquidez um pouquinho maior. Então, quando a gente tiver essa perspectiva do institucional entrando de fato no mercado, é porque já tem, vamos dizer, uma direção do mercado do pessoa física para entrar nisso daí. Isso pode entrar clientes de alta renda, não alta renda, invariável. Acho que a pessoa física, de fato, existia uma demanda para isso. Então eu vejo muito essa confluência, assim, de mercados, e eu acho que são também períodos de mercados que você vê isso, assim, né? Então, por exemplo, se a gente trabalha muito com modelagem sistemática aqui dentro da casa, né? Tanto nossos fundos ali, quanto para desenvolvimento de produtos. E uma das coisas que a gente vê, por exemplo, em níveis de modelagem, são fases de mercado. Então, por exemplo, quando a gente vê um preço assim do Bitcoin subindo bastante, mas que o pessoal está usando lá o mercado de derivativos, como, por exemplo, comprando contratos futuros de Bitcoin, que é algo mais sofisticado, a gente vê que normalmente não tem uma base muito sólida para ter um avanço no mercado. E às vezes isso está vindo de institucional. Quando a gente vê o pessoal comprando muito ativo em si, né, o que a gente chama do spot, a gente vê mais o mercado varejo de fato entrando. E aí o mercado começa a ter um outro patamar ali, né, até de basal, ali, de conseguir sustentar ali maiores quedas. Então você vê também essa questão quando você traz uma modelagem em diferentes compradores, em diferentes efeitos para o mercado. E o que a gente vê hoje, pensando inclusive nesse viés mais quantitativo, é que a gente está vendo um movimento que está seguindo pelos dois. O institucional tem crescido mais, a gente tem empresas comprando isso, a gente tem, né, cada vez empresas de Bitcoin, empresas de Ethereum comprando no seu caixa, agora a empresa de Solana, que está lançando agora, comprando Solana no caixa, mas a gente também vê uma base crescente ali de investidores que também estão buscando uma exposição nesse mercado e que traz com ele uma questão mais estrutural no mercado. O grande ponto, olhando assim como investidor a longo prazo, qual que é o ponto aqui, né? Que é o mais importante? A gente entender que cripto não é só especulação. Cripto é um produto, cripto é um serviço, a tecnologia blockchain é isso. Então, por exemplo, qual que seria um exemplo de uma adoção de blockchain em larga escala? É você ter o Bitcoin sendo adotado como caixa de empresa. Você está falando, ou o próprio governo dos Estados Unidos adotando parte das suas reservas nacionais em Bitcoin. Você está falando o quê? Que Bitcoin deixa de ser apenas uma moeda descentralizada e passa a ter, de fato, uma aplicação como reserva de valor, de uma forma intrínseca, né? Tanto empresas quanto governos rodando Bitcoin como uma reserva de valor e se torna o primeiro caso em larga escala de um ativo relacionado à tecnologia blockchain sendo utilizado em larga escala com um papel bem estabelecido. E isso para a gente, então, traz ali o maior confluência que é o institucional que entra, ele aloca nesse setor porque ele vê um caso de uso para isso, e o varejo, né, os investidores pessoas físicas,
vão acompanhando esse movimento, seja por causa da demanda, seja por causa de despertar cada vez mais, ou até uma métrica que a gente gosta muito de ver aqui dentro também, é o número de usuários de cripto, não o número de compradores, mas pessoas que utilizam plataformas ligadas à tecnologia blockchain. E o ponto mais interessante com isso, quando você compara essa adoção de usuários de cripto versus a adoção da internet no mesmo período, pensar ali que nasceu ali no final dos anos 80, a internet, e até hoje, você vê que cripto, obviamente, ser baseado na internet, ele vem tendo uma adoção exponencial maior que a internet. Ou seja, ao longo dos próximos 4 a 6 anos, ele vai chegar a ter comparando o mesmo gráfico de adoção, né, na internet, ele vai chegar a ter mais ou menos quase que o dobro de um avanço de usuários de blockchain quando comparados na internet no mesmo período. Então, a gente vê esse tipo, sabe, de junção que eu quis comentar, no sentido de varejo institucional, como um grande caso de confluências ali, de um crescimento de um mercado que está se estabelecendo de fato e está trazendo uma tecnologia nova. Né? E seja, se olhar na perspectiva de agora inteligência artificial, com o boom que teve NVIDIA, etc., são casos de uso que se juntam numa perspectiva tanto de investimento quanto de benefícios reais que eles vão trazer para a nossa sociedade. Ô Murilo, aproveitando esse gancho aí do mercado de varejo, tem uma história interessante, né? Quando começou os ETFs, essa discussão de vai aprovar ou não vai aprovar, eu lembro que eu entrevistei um cyberpunk das antigas, que tava, eu esqueci o nome dele, gente boa demais. E ele foi um dos primeiros caras que começou a minerar Bitcoin, inclusive o primeiro cliente de Bitcoin que o Satoshi lançou tinha alguns erros, ele comunicou o Satoshi, foi puta história. E aí eu perguntei para ele dos ETFs, ele falou, olha, seguinte, esses caras estão chegando, mas Bitcoin é P2P e nós não vamos vender nossos Bitcoins para eles. Eu falei, pô, massa, né? Uhul, revolução. E agora passa um tempo, a gente vê cada vez mais grandes detentores de Bitcoin dessa época vendendo seus ativos e migrando para os ETFs, alegando que isso traz mais segurança no sentido próprio de criminalidade mesmo, sequestro e todas essas coisas, e até na gestão das chaves. Eu lembro o último cara que eu vi falando, ele falou, olha, eu tô ficando velho e eu, sei lá, me dá um Alzheimer, eu esqueço minha chave, esqueço onde tá, acabou, minha família perdeu tudo. E se eu migrar para um ETF, não, eles têm garantia. Você acha que essa também é uma tendência? Você acha que, além dos investidores institucionais, fundos, né, e empresas, você acha que também esses caras, que a gente chama aqui de baleias, acho que essas baleias Bitcoin também vão começar a migrar cada vez mais para os ETFs, na medida em que o preço, né, cada vez mais... Pô, eu lembro em 2017, era comum você ver ordem de 1.000 Bitcoins, 7.000 Bitcoin no order book da Bitfinex. Hoje, porra, quando você vê um Bitcoin vendendo lá, é raro. Você não vê nada. Você acha que esse mercado de varejo, vamos dizer assim, vai ficar para sardinhas e os ETFs vão ser para as baleias? Acho que tem espaço para os dois. De novo, eu acho que o ETF ele tem essa característica de ser, né? O que é um ETF? É um fundo normal listado em bolsa, né? Significa o quê? Que você acessar em qualquer dispositivo, que seja do seu banco, home broker, né, próprio acesso a B3, etc., você consegue comprar ali um produto que tem só uma taxa de manutenção dele, que é baratíssima, né? A gente está falando de uma ordem ali de menos de 0,7% em vários casos, com os nossos ETFs, e que você consegue ter uma exposição segura. Eu acho que era engraçado, quando eu falava com esse pessoal também, assim, Cássio, o cara fala assim, pô, mas eu consigo ir lá na corretora, comprar um Bitcoin e eu não vou pagar taxa nenhuma. Por que eu vou comprar um ETF para o cara ter o meu Bitcoin e eu ainda pagar para ele ter o meu Bitcoin? E eu falava, cara, porque a gente nunca passou por um processo de game over. O que é o game over? É você perder a sua custódia. A gente tá, todo mundo que entra no mercado, vamos assim, de mercado acionário, de ação, renda variável, você está fazendo o quê? Você está assumindo que tem um risco de você perder dinheiro. Tem um risco de você ganhar dinheiro, mas também tem um risco de você perder dinheiro. Esse é o risco de mercado. É o que você topa quando você investe. Quando você topa esse risco de mercado, você já tem ali uma predisposição, quanto que eu quero perder, quanto que eu topo ganhar, etc. Você tem alguma orientação em relação a isso. Tá? Mínima que seja, mas tem. Você sabe que está no jogo. O que você não quer tomar, que eu brinco, é o risco de game over. É o risco do quê? De alguém pegar essas suas ações, esses seus ativos e sumir com ele para algum lugar. Quando você passa por períodos que nem teve em cripto,
relacionadas, por exemplo, a FTX, ou até lá atrás, naquela uma exchange ali, asiática chamada Montgomery, que as pessoas de fato perderam seus ativos, isso para você é um risco que você não quer topar. Então você tem métodos ali em relação a cripto para você mitigar isso. Mas você deixar o seu dinheiro na corretora, você deixar os seus criptoativos na corretora, você está basicamente assumindo o risco daquela corretora. Agora, meu ponto é, será que eles são tão bem regulados quanto um ambiente aqui de B3? Né? Quais são as obrigações que a B3 tem que ter versus uma outra corretora, sei lá, situada num país com uma outra legislação, com uma outra perspectiva de investimento, com outras políticas de risco? Então, assim, as regulações para players bem estabelecidos nos seus locais, elas tendem a ser muito mais complexas, muito mais severas do que essas outras corretoras que estão em países que a gente nem conhece muito bem a regulação. Então, nesse sentido, você trazer parte desses investidores que entraram lá no começo e falar, não só que eu te dou uma custódia profissional em relação a isso, uma custódia auditada, uma custódia que ela é aprovada pelo governo, né, que a gente está aqui, o fiscal, o órgão fiscal, né, o Banco Central, no caso do Brasil, ou nas que a gente só opera tem custódia só em corretoras que têm a licença tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ou seja, duplamente regulado nesse sentido. E você fala, pô, eu te tiro drasticamente desse risco de game over, eu te dou a melhor solução possível. Tanto é que hoje, que a gente usa de solução de custódia desde 2021 na QR Asset, é a mesma que a BlackRock utiliza para os ETFs delas lá fora. A diferença é que a gente tem aqui 1,2 bi sob gestão de real e a BlackRock lá fora tem quase 50 bi de dólares. Mas é tão bem estabelecido isso que eu utilizo a mesma estrutura de custódia para montantes muito diferentes. Além disso, né, claro, para isso você tem uma taxa, que é justamente da manutenção do produto, mas além disso, o que a gente tem visto, por exemplo, principalmente o que aconteceu lá nos Estados Unidos, que começaram a vir muitos investidores de cripto para os ETFs, é que você tem inclusive um benefício tributário, né? Recentemente ali que o Trump começou a soltar os próprios 401ks, né, são as declarações ali quase de investimentos ali nos Estados Unidos, de investir em cripto, você está dando um benefício, inclusive, tributário para o cara alocar, né? Porque esse 401ks é parte, uma política de investimento das próprias empresas, que as pessoas podem trabalhar, em que eles entram com uma parte, a empresa entra com outra, se eles seguram por um período X, tem um benefício tributário em relação a isso. Então, quando você entra em mercados regulados, bem estabelecidos, você tem, inclusive, alguns benefícios para você ter a sua própria questão de tributos a partir desses investimentos. Que os ETFs entram nessa mesma seara aqui no Brasil. Então você tem um benefício tributário, você tem uma segurança jurídica, você tem uma segurança institucional. Você está falando da QR, a gente é regulado pela CVM, pelo Banco Central, pela Anbim, né? E está aqui já há anos no Brasil. E todos os episódios que aconteceram em cripto, a FTX, a Genesis, a Luna, a Terra que explodiu, todos esses ETFs, esses problemas que existiram em cripto, a gente nunca esteve exposto, porque a gente está sempre dentro do ambiente regulado. Então, te tira essa dor de cabeça e te dá também uma possibilidade de você alternar os seus riscos. Então, por exemplo, eu sou um Bitcoiner raiz, estou desde 2008, tomava café com Satoshi, jamais vou colocar meus Bitcoins. Pô, mas você tem, sei lá, 500 Bitcoins. Pô, não faz sentido você pegar 100 Bitcoins e botar no ETF e tirar teu problema de... Mantém os outros 400 lá que você tem, alguma coisa assim, e deixa lá na sua carteira centralizada, etc, etc, etc. Mas deixa uma parte já no ambiente regulado, no ambiente que você sabe que está tranquilo, que não vai ter problema. Eu acho que é essa cabeça que acaba atraindo e justamente acaba combinando com os diferentes tipos de investidores por ser um produto muito acessível, né, os ETFs. Então eu posso trazer o cara que é o Bitcoin raiz, eu posso trazer o cara que quer começar a investir em cripto, mas não quer abrir uma conta na corretora, que tem que mandar um Pix para outra empresa que vai fazer um sei o quê. O cara só vai lá na bolsa ou fala com um profissional de investimento, fala, quero alocar tanto em Bitcoin através do QBTC11, etc., de uma forma muito mais simples, muito mais segura, né, dentro de todas as ferramentas que a gente possui para investir nesse mercado. Então, eu acho que o ETF em si, esse é um fator de até me estendendo, assim, eu acho que este é o fator de crescimento para os ETFs. É a praticidade e ao quão barato eles são versus o que eles entregam. Então, assim, hoje, dentro do mercado brasileiro, para a gente ter uma noção, dentro da indústria de fundos, ETFs representam cerca de 0,5% dessa indústria de fundos. Enquanto lá nos Estados Unidos, ela chega a mais de 35%.
Por quê? Porque o pessoal tem visto. Se eu quero alocar em exposições de setores específicos, de repente eu não preciso de uma estrutura cara de um fundo, ou eu posso alocar no ETF. Os fundos, eles são, e é um movimento tão positivo, que eles forçam os fundos a terem cada vez estratégias mais otimizadas, melhores, como a gente aqui na casa começou, né? A gente tinha um fundo long only e tinha ETF. Você falou, pô, para justificar meu fundo long only, eu tenho que dar uma narrativa muito melhor para ele. Então a gente começou a trabalhar em um modelo de sistematização, num fundo mais quantizado. Então isso transforma, inclusive, os gestores a trazerem cada vez produtos melhores para o cliente. Falar, ó, esse produto é mega sofisticado, para isso cobre uma estrutura de taxa diferente. Agora, você quer ter uma exposição setorial ao mercado? O ETFs é, de longe, uma das melhores opções para você estar exposto, não só a cripto, mas, por exemplo, setor de tecnologia, setor de energia, de urânio, setor de repente, de notas compromissadas, de crédito privado, N coisas que os ETFs conseguem contribuir de uma forma muito positiva, e acho que cripto casou muito bem com essa narrativa de ETFs, trazendo umas melhores soluções de custódias e uma das meios mais fáceis de acessar o mercado de cripto. Legal. Murilo, eu fiz até uma colinha aqui, tô aqui com o site da QR aqui para não cometer nenhum erro. Hoje a QR Asset, ela conta com 4 fundos. Você me corrige aí se eu tô falando besteira. O QBTC11, que entendo eu que seja um fundo de gestão passiva, porque ele é 100% Bitcoin, é isso? Isso, tá? É o ETF de Bitcoin. De Bitcoin. O QETH11 também acredito que seja 100% ETH, numa gestão passiva, ou seja, vocês não compram e vendem quando sobe ou desce. E aí nós temos 2 outros, e esses são os mais conhecidos do mundo, é o que todo mundo está replicando por aí, né? E aí tem outros 2 ETFs, que é o QDeFi 11 e o QSOL 11, né? Então, aí eu acredito que o QDeFi sejam ativos, aí você me fala se eu não estou falando besteira, sejam ativos do universo DeFi, de uma gestão ativa, ou seja, alguma coisa performando mais, outra performando menos, uma talvez vocês acham que tem que estar fora do índice, talvez outra entrando no índice. E você também tem o QSOL, que é o primeiro ETF de Solana do mundo, correto? Exato. A pergunta que eu quero te fazer é, nesses 4 ETFs, acho que são os 3 principais, Bitcoin, Ethereum e Solana, e você tem um ali, né, do setor de DeFi, como é que vocês olham hoje para tentar trazer ou não um novo ETF? Ou seja, o que vocês estão olhando? Vocês estão olhando comunidade, vocês estão olhando produto, vocês estão olhando entrega, vocês estão olhando crescimento do mercado? Porque eu tenho visto hoje, o Cássio traz várias matérias lá no Cointelegraph, por exemplo, da turma querendo fazer ETF de Dogecoin. Poxa, eu acho massa, eu acho muito legal. Mas será que a gente tem demanda para isso? Será que a Faria Lima, será que o Wall Street não vai olhar para a gente, talvez num bear market, e falar, cara, que merda é isso aqui que vocês estão fazendo, que não dá um centavo de giro por dia, né? O que hoje a QR Asset olha para fazer um ETF, para buscar um novo ETF, e o que ela não olha? Perfeito. Acho que é bem legal fazer, por exemplo, um comparativo para explicar isso no nosso ETF do DeFi, né? Porque quando a gente lançou o QDF11, ele estava no hype do movimento de DeFi, né? E a gente falou, bom, vamos trazer uns mercados que a gente acredita muito, assim, eu pessoalmente digo, eu acho que DeFi ainda vai crescer muito nesse setor, como já vem crescendo, sem que necessariamente a gente esteja vendo um boom de preço, mas o que a gente está vendo de parcerias, o que a gente está vendo de produtos lançando, que é entrar BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan, já tem a sua própria blockchain, muita coisa acontecendo no ambiente de DeFi. E a gente traz esse ETF justamente para ser um meio de exposição, e ele é um ETF de cesta. Só que existe ali as contemporizações regulatórias em relação a você criar um ETF no Brasil. Então, por exemplo, hoje, ETFs são fundos de índice. O que significa isso? Que eu tenho que primeiro criar um índice, que seria uma metodologia para alocar nesses ativos, e ela tem que ser replicável, eu tenho que dar um documento, publicar no meu site, um índice que seja, para um player que seja regulado, e assim, o meu ETF vai seguir esse índice, e esse índice faz assim, 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 tem que explicar tintim por tintim. Na forma de, se alguém abrir o nosso site, olhar nosso provedor de índice, ele consegue, se ele quiser, replicar ele. Isso é um requisito regulatório, tá? Então, quando a gente cria um ETF de índice, eu estou falando assim, ó, esse vai ser um ETF de DeFi, que ele vai investir nas principais estratégias aqui de DeFi, de acordo com o índice da Bloomberg, e a partir da rotatividade dos ativos eu vou comprar e vender. Ou seja, tem mérito nenhum de gestão aqui. O que eu faço? Meu mérito foi criar um índice que eu acho que é uma boa exposição a DeFi, e a partir disso eu só sigo o que o índice falou. Veio um rebalanceamento de tal, aumenta a posição de AVE e diminui de Maker, por exemplo, agora no Sky. Ou aumenta mais de Uniswap. Eu só vou lá e vou executar de acordo com isso. Então, isso traz uma restrição para a gente do que a gente fala de ETFs de gestão
passiva, que é o que a gente tem no Brasil, versus ETF de gestão ativa, que é o que a gente não pode fazer no Brasil. Porém, contudo e entretanto, isso existe em outros mercados, como o mercado norte-americano. Então, lá fora, você tem outros ETFs de gestão ativa de fato, né? São ETFs listados em bolsa, fundos listados em bolsa, só que eles seguem uma metodologia de gestão ativa. A gente vê cada vez mais no Brasil um caminho para você ter uma flexibilização maior para trazer produtos, mas, por enquanto, a gente tem que entrar dentro do que estipula a norma, que eu não posso fazer gestões ativas. E aí sim a gente se pergunta, então tá bom, qual que é o maior fit que eu teria para trazer em relação ao público brasileiro? Porque se você for olhar dos 4 ETFs que a gente tem, 3 são de monoativos. E a gente acredita muito na tese de monoativo, principalmente esses 3 principais produtos, né? Que pra gente é uma responsabilidade muito grande trazer um ETF de monoativo. Por exemplo, o ETF de Solana levou um bom tempo para a gente ter essa segurança de trazer um ETF de Solana, no sentido de, pô, a gente foi falar com a Solana Foundation, foi falar com os caras, entender o processo deles, teve toda uma elaboração do nosso lado para a gente chegar e falar, bom, vamos soltar um ETF desse ativo, porque a gente entende que ele é robusto o suficiente para ter ali a sua própria classe. Quando a gente olha para outros ativos, tem ativos que a gente gosta, que a gente vê sólido? Sim, tem. Mas será que tem ali demanda para esse tipo de ativo? O que será que o mercado está vendo? Assim, a gente está falando, pô, o Bitcoin está nas suas máximas ali, será que ele vai bater agora, está no 117, será que ele vai bater 120 mil de novo, será que não vai? Então, o que a gente vê mais? A gente vê um mercado de um público novo entrando em cripto, mas às vezes com muito receio de entrar nesse mercado por 2 principais motivos. Educação, no sentido de educação, ele é um mercado não usual para ele, é um mercado que ele não está acostumado a ver, diferente de, por exemplo, o mercado de acionário aqui, Petrobras, muda diretor, a Vale, acontece uma tragédia lá em Brumadinho, você tem referências para isso, empresas, acontecimentos no Brasil, você tem referência. Cripto não. Cripto é uma coisa que não necessariamente faz parte do nosso dia a dia. Então esse processo educacional traz uma insegurança natural para o investidor. Então esse é um ponto que tem que ser atacado. Segundo ponto, quando a gente vai trazer, de repente, um novo produto assim, a gente vê que já tem um mercado em que o cara só fica escutando. Tá, Bitcoin subiu, Bitcoin subiu, Bitcoin subiu. E o cara que não tem Bitcoin, ele vai olhar para isso e falar, pô, perdi o bonde, não vou alocar. E o Bitcoin está na sua máxima histórica, pô, eu não vou ser o cara que vou ficar a bandeira lá em cima. Mas o que acontece? Cripto, eu falo que é um mercado que doutrina a gente que é trader. Tá? Você vai lá, pô, Bitcoin está 120 mil, não vou alocar. Chegou em 120 mil, você não alocou, você está esperando o Bitcoin cair, ele bateu 150 no próximo mês. Aí você fala, devia ter alocado. Agora não vou alocar de novo. Agora, quer saber? Eu vou entrar com a mão cheia nesse negócio aqui e vai ser isso mesmo. Aí você alocou a 150 mil, Bitcoin no mês seguinte cai para 90. É um mercado de volta. Esse sou eu. Essa é a maioria das pessoas, assim. Essa é a maioria das pessoas, porque é um mercado que eu brinco, é doutrinador, assim. Ele mexe, então parece que ele entende sobre psicológico, o cripto, assim. Então, o que a gente vê? Tem também demanda por produtos que você tenha um jogo em relação a essa volatilidade, a esse, por exemplo, o quanto que eu vou tomar nesse mercado, quanto que eu vou ter uma proteção de capital, não. Então, por exemplo, a gente tem fundos como, além dos ETFs, a gente tem fundos de gestão ativa na casa. Um deles é o QR Bitcoin Hedge. O que ele é? Ele é um fundo que só investe em Bitcoin com benchmark em Bitcoin. Então, como é que eu consigo ter uma... O que quer dizer isso? É um fundo que eu só vou investir em Bitcoin e que só vou te cobrar uma performance se eu bater o Bitcoin. Então, por que a gente criou um fundo assim? Porque a gente entendeu que, eu não vou ter uma rentabilidade melhor que o Bitcoin. Porque eu não vou tradar esse sobe e desce melhor que o próprio gráfico do Bitcoin. Mas o que eu consigo ter? Eu consigo ter, aí sim, a partir de uma sistematização, de uma quantização de modelos, que a gente fez aqui por mais de 3 anos na casa, eu consigo ter uma metodologia que eu te tiro de grandes quedas de mercado. Então, vamos supor, se o Bitcoin subir 20%, meu fundo vai subir ali 12%, alguma coisa assim. Fico abaixo do Bitcoin. Mas se o Bitcoin cair 50%, meu fundo cai 15%, cai 20%. E ao longo prazo, para quem entende que é uma construção de mercado, você consegue ter uma performance melhor que o Bitcoin relativa. Por quê? Porque eu te tiro de grandes drawdowns. E isso é um fator de performance incrível. Então, a gente consegue, de repente, trazer isso para uma estrutura de um fundo listado, a gente consegue mexer. Então, a gente tem observado várias dessas questões justamente por olhar a demanda desse público que está olhando esse mercado, que passou pelas mesmas coisas que eu ou o Cássio já passamos, né? De chegar, não vou investir agora, tá muito esticado. E o negócio sobe na nossa cara. Não, pelo amor de Deus, perdi o bonde. Então,
são várias sofisticações que a gente está vendo que são extremamente positivas, em que eu não necessariamente vou escolher qual que é o próximo ativo que eu vou lançar. Tem sim, tem ativos que a gente gosta muito, que faria sentido para a gente soltar, mas também tem algumas sofisticações que a gente entende melhor, que de repente isso faça mais sentido para o momento atual versus o público ali. Porque, na verdade, a gente cria fundos que para otimizar o meio das pessoas investirem no mercado que elas, vamos dizer, veem que tem uma propensão de crescer. Eu nunca vou conseguir convencer alguém a falar, pô, investe em cripto e o cara não acredita em cripto de jeito nenhum. Tem que sair uma confluência. Assim, o cara quer investir nesse mercado e eu trago cada vez mais produtos que facilitem a alocação dele neste mercado. Massa. Ô Murilo, e para fechar, né? Vamos lá. Você comentou aí que o Felipe comentou, tem mais ou menos aí, vamos colocar, arredondar aí 2 milhões de Bitcoin entre ETFs e fundos por todo mundo. Mais de quase 1,5 milhão de Bitcoin aí com as empresas. Mais os 1 milhão de Bitcoin do Satoshi. Mais, segundo estimativas, de 5 a 6 milhões de Bitcoins perdidos, né? Que o cara morreu, o cara perdeu a chave. E eu podia ser um que perdia a chave e encontrar, mas não sou. Daqui 10 anos, vai ter Bitcoin para todo mundo que quer comprar? Ou você acha que uma tendência é essas empresas, como a Strategy, que estão acumulando grandes quantidades de Bitcoin, se tornarem uma forma de você investir no ativo, sendo que não tem mais ativo, entre aspas, para você comprar? Acho que, cara, essa é uma das coisas mais legais de blockchain, assim, e do próprio Bitcoin, assim. Acho que quando você olha, assim, para ciclos econômicos, para a teoria ali de jogos, para teorias econômicas em geral, você estuda ali, né, a economia por si só, né, o estudo da escassez, quando a gente fala, você vê o Bitcoin e você fala assim, cara, eu tenho a tese de que um dia o Satoshi Nakamoto vai ser indicado por um prêmio Nobel, mesmo que não saibam quem que é a pessoa, assim, porque é inacreditável o que o cara fez. Então, assim, a gente tem um número fixo de Bitcoins que vão ser emitidos, tá? Ponto. Só que o Bitcoin, ele é dividido até ali, uma fração dele, né, que é o Satoshi, né, que é uma fração ali minúscula do Bitcoin, né, ele é subdividido em várias... não precisa ser um Bitcoin cheio, você consegue utilizar múltiplos dele, né, frações do Bitcoin. E aí você fala, pô, então se eu elevo a isso, pô, você está falando de uma ordem ali que demoraria mais de quase 200 anos para eu conseguir ter uma escassez completa ali, uma total alocação. Mas é uma teoria, quando você olha para a economia, não tem ativo que ele é ilíquido, assim, no sentido de, pô, eu comprei Bitcoin, todo mundo vai segurar e ninguém vai querer transacionar mais com o outro. Porque Bitcoin tem essa questão de ele é um meio de troca também, né? Você pode discutir o processo de moeda, não, mas ele é um meio de troca, ele tem uma reserva de valor. Então ele é um meio de troca. Então você pode chegar a pontos em que não necessariamente você vai... Às vezes o pessoal fala assim, pô, mas eu nunca vou comprar um café com Bitcoin, porque ele é muito volátil. Talvez ele não seja essa moeda que você vai comprar um café, mas talvez ele seja uma moeda que você vai, ou uma reserva de valor que você vai falar assim, pô, minha economia está baseada nesse ativo aqui, tenho 10% da minha economia e uma reserva global ali, porque não importa que o Trump queira colocar de tarifa, não importa se o Putin queira colocar tarifa, o Bitcoin não vai estar exposto a esse tipo de decisão unilateral. Então, ele traz uma perspectiva de reserva de valor que ele é fora do contexto geopolítico, que nenhum outro ativo tem de uma forma tão fácil e tão robusta de ser implementada até em nível de segurança cibernética. Mas aí vem as derivações disso de mercado, e agora a gente vê empresas falando, pô, se você quiser investir em Bitcoin e não quiser comprar Bitcoin direta ou indiretamente, através, seja o Bitcoin ou ETFs, eu boto Bitcoin no meu balanço, eu sou listado na bolsa, e a partir da hora que você comprar minhas ações, você está indiretamente exposto a tese de criptoativos como o Bitcoin. Hoje tem empresas de Ethereum, de Solana, que eu comentei também. Então, eu acho que o mercado, ele tem, né, quando você estuda teorias econômicas de mercado, ele tem justamente essa mutabilidade de você, a partir de um movimento basal, seja a tecnologia blockchain, em ele achar diferentes implementações para ela, seja no nível de exposição a você, o que eu dizer nível de exposição, é você investir nesse mercado, formas de você investir nesse mercado,
ou seja, formas de você implementar essa tecnologia. E o que a gente está vendo, na verdade, é mais um case de você implementar a tecnologia blockchain. Né? Você está falando de empresas utilizando o seu caixa com Bitcoin, são empresas que estão utilizando Bitcoin de novo como reserva de valor, mas de uma forma diferente do que a gente tinha pensado. Pô, de repente vão ser governos que vão utilizar ali, né, quando você tirou ali essa questão ali da paridade com dólar, com ouro para economias, e de repente o dólar virou vamos dizer, o hedge nacional, global, né, e você de repente vê o Bitcoin tomando esse assento em até diferentes nichos, como empresas utilizando isso. Então, eu acho que o grande, eu digo tudo isso porque o grande, para mim, a magia, vamos dizer até essa palavra, quase que mágico mesmo, que ele tem, é dele ter essa adaptabilidade muito bem desenhada para diferentes cenários tanto econômicos quanto funcionais. Então, eu não vejo a gente chegar num momento em que, pô, agora o Bitcoin chegou no máximo, todo mundo tem seus Bitcoins, está travado, ninguém vai mexer mais nada, quem tem, quem não tem mais. Eu acho que sempre vai ter uma moeda de troca, sempre vai ter uma transação, porque é assim que mercados funcionam. Mercados não são estáticos, mercados são dinâmicos. E a partir disso a gente vai ter cada vez mais ali ferramentas sendo criadas para você justamente explorar ao máximo o que a tecnologia blockchain te traz de melhor, que é segurança, né, de você falar de segurança no sentido de validação de blocos, etc., o meio de transação, praticidade que ela tem, etc., cada vez isso vai ser mais estressado, a gente vai ver cada vez mais teses que, pô, daqui a 2 anos, se a gente tiver essa mesma conversa, a gente vai estar falando de uma outra coisa que estão utilizando, Bitcoin, outra que a gente nunca nem imaginou e que já está sendo adotado ali na ordem de algumas escalas grandes de milhões de dólares, por exemplo. Show de bola. Cara, Murilo, eu quero te agradecer aí, cara. Foi um baita de um bate-papo, muito elucidativo. Porra, trocamos um baita de um bate-papo. Eu queria te agradecer. Queria também convidar a todos os espectadores aqui, deixa eu colocar aqui na telinha, todos os espectadores a acessarem o site do Blockchain Conference Brasil, o link estará na descrição, tá ali também no QR Code. Aqui você encontra os últimos ingressos para você estar no evento conosco. E é claro, se você clicar aqui nos palestrantes, você vai encontrar todos os carinhas e as carinhas que estarão conosco lá no evento. E, obviamente, o Murilo é um dos speakers que estarão lá no Blockchain Conference Brasil, dias 28 e 29 de novembro. Já garanta seu ingresso. Murilo, obrigadíssimo por esse bate-papo. Se você quiser deixar mais um recado aí para a galera, o tempo aí é seu. Eu que agradeço esse espaço, é sempre legal conversar sobre o mercado e dar essas viajadas em cripto, é a coisa mais legal, porque é isso, a gente sempre vai morder a língua e hoje a gente está falando de uma coisa e daqui a alguns poucos anos, aí 1 ano, tal, 2 anos, a gente já vai ter visto uma outra perspectiva. Como você comentou, vou lá estar no evento, quem quiser trocar uma ideia, bater um papo, sempre à disposição. E para quem ainda não conhece ETFs ou nunca viu, acho que sempre deixa esse convite. Experimente. Você acredita nesse mercado de cripto, quer investir? Considere ETFs, considere ali um meio de alocação como esse, que a gente tem visto ali uma das melhores formas hoje de você alocar em cripto e diversificar teu risco nesse mercado. E é isso. Show de bola. Cassinho, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui e trazer essa galera top aqui para o canal Bitnada através do Blockchain Conference Brasil Talks. Nos vemos no próximo episódio, que sai amanhã. Muito obrigado, um beijo, um queijo a todos e tchau, tchau.